sou Fernanda Frattarola e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre como conseguir um ótimo score na sessão de speaking do TOEFL IBT. A gente sabe que a sessão de speaking é uma sessão que gera muito nervosismo e ansiedade, mas parte desse nervosismo e ansiedade é por falta de conhecimento da estrutura dessa sessão. Muitas vezes acredita-se que vai ser necessário falar muito, que a sessão é muito longa, e isso não é verdade. A sessão de speaking do TOEFL IBT é uma sessão relativamente curta, e a gente vai falar então um pouco sobre isso, vamos entender mais como é que essa sessão funciona e quais são as habilidades que você de fato precisa dominar para conseguir um bom score nessa sessão. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é como é a sessão do speaking, como é que ela é organizada. Essa sessão não é, ao contrário do que muitas pessoas acham, quando escutam, né, a sessão de speaking, você não vai chegar ali e vai falar sobre a tua vida, ou vai responder uma série de perguntas sobre as suas opiniões, e você vai ficar falando ali durante 6, 10 minutos. Isso não vai acontecer na sessão de speaking do TOEFL IBT. A sessão de speaking do TOEFL IBT era uma sessão com um padrão ali fechado, né? Ela vai estar sempre da mesma forma e a gente tem ali sempre os mesmos tipos de pergunta. A gente tem então 4 perguntas, são só 4 perguntas. O nosso tempo de fala nessa sessão é de 3 minutos e 45 segundos. Esse é exatamente o tempo que você vai falar na sessão do speaking, o que faz com que ela seja uma sessão menor do que a sessão do speaking de outras provas de proficiência. Ela não estou dizendo que ela é a menor de todas, porque eu não conheço todas as provas de proficiência, né? Então pode ser que haja uma prova de proficiência que tenha uma sessão de speaking mais curta, mas ela é uma sessão mais curta do que grande parte das provas de proficiência, por exemplo, que eu conheço como o IELTS, onde a gente fala mais de 3 minutos e 45 segundos, com certeza. Então, a sessão do speaking do TOEFL IBT, ela tem uma pergunta independente, que é a única pergunta em que, de fato, você vai dar a sua opinião sobre alguma coisa. E aqui a gente tem 45 segundos de tempo de fala. Então, durante 45 segundos, você vai dar a sua opinião sobre alguma coisa. E essas perguntas são perguntas como: você prefere estudar sozinho ou em casa? Você acha melhor fazer aulas presenciais ou aulas online? Das 3 profissões abaixo, qual você acha mais exciting? E aí você tem ali médico, advogado, ator. E você então tem sempre que fazer uma escolha, né? Você vai sempre escolher entre uma coisa ou outra. Você prefere, no seu tempo livre, assistir filmes ou ler livros? Vai escolher uma, vai defender o teu ponto de vista. 45 segundos é o seu tempo aqui de fala. Depois disso, as 3 questões que se seguem são questões integradas. E nessas questões a gente não entrega mais a nossa opinião. Aqui, o que a gente vai fazer é repetir conteúdo. Então, nessas sessões, nessas questões integradas, elas têm esse nome integradas porque elas vão mesclar habilidades. Elas não são como a questão 1, que é independente, onde você tem que dar a sua opinião. Aqui a única habilidade que você vai usar na questão 1 é a tua habilidade de falar, de escolher uma das opções e defender o teu ponto de vista. Ela não vai misturar com reading, ela não vai se misturar com listening, ela não vai se misturar com isso. Quando a gente fala das questões integradas, elas vão mesclar essas habilidades. Então, por exemplo, a gente vai na questão 2 e a gente tem um parágrafo que vai falar de uma mudança que vai acontecer na universidade. Então, a gente vai ler aquele parágrafo. Então, aqui a gente já tem uma habilidade que não é só o speaking, né? A gente já tem reading. Depois, esse texto, esse parágrafo, ele some da tela e a gente vai ouvir uma conversa entre 2 alunos. E aqui a gente tem listening. E aí é depois disso que a gente vai dar a nossa opinião, sem opinião, a gente vai dar a nossa resposta sobre aquele assunto. A gente vai pegar coisas que a gente leu, vai pegar coisas que a gente ouviu e vai entregar a nossa resposta. Então, ela é uma questão integrada. A mesma coisa acontece na questão 3,
onde a gente vai ler um artigo, um parágrafo de um artigo acadêmico, vamos ouvir uma aula sobre aquele tópico e vamos ter, então, que dar a nossa resposta. E na questão 4, a gente não tem texto, a gente só escuta. A gente vai ouvir uma aula e tem que dar a nossa resposta. Então, essas 3 questões, o tempo de resposta de cada uma são 60 segundos. Então, a gente tem 3 minutos no total. 1 minuto de resposta para cada uma dessas questões. E essas questões são todas integradas. Então, a gente vai ouvir, como eu botei aqui na tela, a gente vê, né? A gente vai ter uma conversation, que é esse diálogo que a gente tem na questão 2 entre 2 alunos. E depois a gente tem 2 lectures, que são 2 aulas sobre um ponto acadêmico. O nosso objetivo aqui é repetição de conteúdo. Isso é uma coisa muito importante, você saber e focar nisso. A sessão do speaking, 75% do seu score nessa sessão vai depender de repetição de conteúdo. A gente não está falando aqui, gente, de você ouvir e tirar as suas conclusões. Não há conclusões a serem tiradas. O exercício não é isso. Você não precisa ouvir e parafrasear, né? Eu tenho que pegar, ouvir o que o professor vai dizer e colocar aquilo com as minhas próprias palavras. Não é esse o exercício. O exercício aqui é de repetição. Então, ele é simples, né? Porque você não precisa produzir o teu próprio conteúdo. Você não precisa ficar pensando e elaborando toda uma resposta. Mas ele também não é completamente desprovido de complexidade. Há uma certa complexidade, porque eu tenho que saber as estratégias, eu tenho que saber quais são as informações que eu preciso dos textos, quais são as informações que eu preciso dos áudios que eu ouvi, né, da conversation, das lectures, o que é de fato importante. Eu preciso ter um bom ouvido, né? 75% do meu score vai depender de eu conseguir entender o que está sendo dito. Só que eu não preciso só entender. Eu tenho que ser capaz de fazer boas anotações. As anotações são cruciais, porque como a gente está trabalhando aqui com repetição de conteúdo, quanto melhor né? Quanto mais precisa for a nossa repetição de conteúdo, mais alto será o nosso score. Então, a gente tem aqui que saber as estratégias para saber qual é a seleção do conteúdo que eu tenho que fazer. Né? Ninguém espera que você escute o professor dar uma lecture, por exemplo, de 2 minutos e 30 segundos e você pegar e falar aquilo tudo correndo em 60 segundos. Esse não é o exercício. Né? Então, o exercício aqui é você ouvir 2 minutos e 30 de uma lecture e você saber selecionar o que aqui é relevante para aquela resposta. E aí, para isso, eu tenho que ouvir e entender. E para isso, eu tenho que fazer boas anotações. Então, a cobrança da sessão de speaking do TOEFL ou IBT é diferente de uma prova de speaking convencional. Onde você chega lá, né? Às vezes, as provas que se faz em cursos de inglês, que você chega lá, você fala sobre uma imagem, e aí você descreve a imagem, e você responde perguntas sobre a sua vida, ou sobre temas atuais, e fala. Ela não tem esse formato. Então, ela tem um formato muito mais enxuto em termos de tempo de fala, mas, ao mesmo tempo, um formato que exige prática de outras habilidades e domínio dessas habilidades. E aqui a gente ainda tem mais um porém, e mais uma coisa importante que muitas vezes não é mencionada. Eu costumo falar sobre isso bastante, mas eu sei que isso não é às vezes mencionado por outros professores, que é a questão da leitura em voz alta. A leitura em voz alta é uma habilidade importante na sessão do speaking. Por quê? Né? A gente está ali na questão 1, você vai entregar a tua opinião. Tudo bem. Mas quando a gente está falando das questões 2, 3 e 4, a gente está falando que você fez anotações. A sua resposta é baseada naquilo que você anotou. Quando chegar a hora de você dar a sua resposta, se as suas anotações estão bem feitas, bem organizadas
tá tudo pronto ali, o teu trabalho é de leitura das suas anotações. Você vai ter que ler as suas anotações em voz alta. Então, é importante que você esteja acostumado a ler em voz alta, porque aqui o que você vai precisar é ter um bom ritmo de leitura, né? Se você lê muito pausado, se você hesita muito, se há pausas, você não consegue em 60 segundos entregar tudo aquilo que você anotou. Não dá tempo. E o conteúdo fica incompleto. E o conteúdo incompleto certamente vai impactar o seu score. Porque o conteúdo é o primeiro critério de avaliação. Então, é importante que quando você estiver, por exemplo, treinando para a sessão do speaking, eu vou falar um pouco sobre isso agora, que você treine ler as suas anotações em voz alta. Que isso seja uma prática que você insira no seu dia a dia. Né? Ou não consigo fazer todos os dias, faço 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas que você insira isso na sua rotina de estudos. Porque você vai precisar ler em voz alta. Às vezes você escuta bem, faz ótimas anotações, mas na hora de ler em voz alta, você trava, você se perde na leitura, você lê um pouco mais devagar. Então, essa habilidade ela também tem que ser treinada, porque ela também vai ser utilizada na sessão do speaking. Então, a gente tem que anotar enquanto escuta. Botei aqui na tela, mas eu já falei um bocado agora sobre isso. Tem que treinar enquanto escuta. Então, se você está assistindo aqui agora, está me vendo, mas você não vai começar a se preparar agora, a tua prova é só o final do ano que vem, o meado do ano que vem, e você só vai, então, começar a se preparar depois. Já tenta inserir essa prática na tua rotina, que é a prática de listening and note-taking. Né? Ouvir e fazer as anotações são habilidades cruciais para um bom score no TOEFL e IBT. Quanto mais você domina essas habilidades, maiores são suas chances de conseguir um score alto. Mais fácil é para você colocar em prática as estratégias para a prova. Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil se você tem essa habilidade desenvolvida. E essa habilidade é uma habilidade que ela requer desenvolvimento. Se você não está acostumado a fazer as anotações enquanto você está ouvindo aulas, né, em português mesmo, se você não está acostumado a ir ao congressos e anotar enquanto a pessoa está falando, está na aula da universidade e está anotando, se você não tem esse hábito, essa prática ela tem que ser desenvolvida. Porque é normal no início você estar ali anotando e você se perder. Você se perder na lecture, né? Você está anotando e quando você presta atenção de novo, você percebe que, pronto, o professor já tá dando outro exemplo. Você perdeu o restante daquele exemplo. Porque você estava anotando e quando você estava anotando, você estava focado naquilo e não estava, de fato, ouvindo. Com prática, você vai dominando cada vez mais isso. Que é estar escrevendo, mas estar antenado naquilo que está sendo dito. E você já não se perde mais. E você vai desenvolvendo as suas técnicas de anotação. Que é se você vai abreviar palavras, não vai. Se você vai escrever tudo, vai omitir palavras, vai trabalhar só com palavras-chave. Isso você só consegue perceber à medida que você vai praticando. Então, essa habilidade ela tem que ser praticada. No TOEFL e IBT, a gente tem 2 possibilidades aqui para as anotações. Isso é importante. Muita gente me pergunta, as anotações, como a prova é feita pelo computador, né? As anotações são feitas pelo computador? Nada é anotado pelo computador, gente. Nada. As suas anotações não são digitadas. Então, enquanto você está praticando para a prova, é importante que você pratique como será a realidade do dia da prova. Então, não faça anotações no computador, porque você, em nenhuma realidade da prova do TOEFL ou IBT, vai fazer as anotações no computador. Faça as anotações de acordo com a modalidade que você vai escolher. Então, vamos supor, eu vou fazer minha prova no centro aplicador. Fazer a prova no centro aplicador, o centro aplicador vai me dar um lápis e vai me dar folha de papel A4 sem pauta, né? Então, aquelas folhas que a gente usa para impressora. É isso que eu vou receber. Vou receber uma folha de papel A4 e vou receber um lápis. A folha de papel A4 é branca? Na maioria das vezes pode ser branca. Mas nem sempre. Eu já recebi folha amarela, já recebi folha azul claro. Você pode receber, pronto, folhas de outras cores. Essa é a verdade. Os centros aplicadores, é claro que a ITS vai, fiscaliza e tenta padronizar o máximo que ela pode. Mas há diferenças sempre entre os centros aplicadores. Então não tem como saber, eu não tenho como saber como vai ser o seu centro aplicador. Há centros aplicadores que dão folhas de papel branco, que eu acredito que seja a maioria, pelo menos
No meu caso, a maioria dos centros aplicadores em que fiz prova deram folhas de papel branco. Mas há centros aplicadores que dão folhas coloridas, clarinhas, né? Amarela clarinha, azul clarinha. Para mim não faz diferença a cor da folha, desde que a folha eu consiga ver o que eu estou anotando. Mas pronto. Da folha, eles dão a folha e eles também dão o lápis. A quantidade de folha vai variar. Vai variar. O mínimo que a gente já viu distribuídas, né, a quantidade mínima que a gente já viu entregue, são 3 folhas. 3 folhas para fazer as anotações da prova. Há centros que dão 6. Há centros que dão 6 e se você levantar a mão, eles vão lá e te dão mais. Há centros que vão limitar a quantidade de folhas. Minha sugestão para você é limite a sua quantidade de folhas. Então, você vai fazer um simulado, tenta usar 3 folhas. Por quê? Se no dia da sua prova você receber 3 folhas, você está acostumado àquilo. Não há qualquer problema para você está completamente adaptado àquela realidade. O centro aplicador te deu 6 folhas, maravilha. É fácil, né? Se adaptar a deixar de escrever em 3 folhas e poder escrever em 6. Né? Então, assim, é melhor você se preparar para o mínimo, porque se tiver o máximo, você sai bem também. Mas o centro aplicador é assim. Então, se você vai fazer a prova no centro aplicador, você vai treinar usando uma folha de papel A4 e lápis. É assim que você vai fazer todos os seus exercícios e as suas anotações. Se você vai fazer o Home Edition, aí as coisas são diferentes. No Home Edition, a gente vai usar um marcador de quadro branco e a gente pode escolher um quadro branco que vai ser mais ou menos do tamanho, pode ser, do tamanho de um laptop. O que a ITS diz sobre o quadro branco é, ele não pode ficar para fora da mesa. Então, não pode ter nenhuma extremidade do quadro branco fora da mesa. Então, ele tem que caber na sua mesa. Lembra que na tua mesa você também tem o teu computador, o teu teclado, o teu mouse. Não é? Então, você tem que ver aqui qual é o espaço que você tem para o seu quadro branco. A outra opção que a gente tem é uma folha de transparência. Na folha de transparência, a gente vai colocar dentro uma folha de papel A4. Estava procurando para ver se tinha uma aqui à mão, mas não tem. E a gente vai colocar dentro da folha de transparência uma folha de papel A4 e vai fazer as nossas anotações ali. De qualquer forma, as nossas anotações serão feitas com o marcador para quadro branco. Porque a folha de transparência, ela também vai ter que ser apagada, assim como o quadro vai ter que ser apagado. Não vai dar para você fazer todas as anotações da prova ali. Você tem que fazer, acabou aquele exercício, né? Você vai ali depois apagar e vai ter que usar aquilo ali de novo. A minha sugestão também é que o marcador de quadro branco seja de ponta fina para facilitar aí a sua compreensão da sua letra, para facilitar também a questão do espaço, né? Se a sua letra pode ficar menor porque a ponta é fina, isso te dá mais espaço para você anotar. É importante, então, você treinar com... Isso é uma diferença grande. Não vamos subestimar aqui essa diferença. Fazer as anotações na folha de papel e fazer as anotações no quadro branco. Se você treina o tempo todo, fazer as anotações numa folha de papel A4 e na semana da tua prova, você vai lá e compra um marcador de quadro branco, compra um quadro branco e vai fazer a prova assim, você vai sentir dificuldade, porque você não está acostumado. Escrever com o marcador de quadro branco é diferente de escrever a lápis. Fazer as anotações no papel, onde você tem uma flexibilidade, é diferente de você fazer as anotações num quadro. Então é importante que você esteja acostumado com isso. Outra coisa que é importante é que quando você faz a prova no centro aplicador, você usa o headset, né? Eu tenho até um headset aqui, normalmente. Você usa o headset, né? Ele vai aqui, você está aqui com o microfone e vai usar o seu headset. Os headsets às vezes são, esse aqui é relativamente pequeno, né? Mas eles são assim, tem uns que são um pouco maiores e cobrem de fato a orelha toda, não só o meio aqui, né? Cobre tudo, mas os headsets são assim. Então você vai lá no seu aplicador e você tá com aquilo ali no ouvido, escutando o tempo todo. Quando a gente vai fazer a prova em casa, a gente não pode ter nada nos ouvidos, nem headset, nem headphones, nada. A única coisa que a gente vai
poder ter aqui é a caixinha de som do nosso computador. Pode ser a caixa de som do seu computador ou pode ser uma caixa de som externa. E isso também faz diferença. Faz diferença para tudo. Para tudo. Não é a mesma coisa. Pelo menos eu não acho que é a mesma coisa. Você ouvir com fone de ouvido, onde você está com o som ali mesmo, tá no teu ouvido. E outra coisa é com a caixa de som onde você está com o som aberto. Então, se eu sei que eu vou fazer a prova no centro aplicador, eu posso estar com fone de ouvido o tempo todo. Inclusive para quando eu quiser, por exemplo, eu vou ouvir aqui um podcast que é para eu praticar o meu listening. Eu posso estar aqui com fone de ouvido o tempo todo. Eu vou fazer a prova em casa, eu quando fizer os exercícios, não vou poder usar meu fone de ouvido. Não vou. Eu tenho que fazer com a caixa, com o som do meu computador, que é o som que eu vou usar no dia da minha prova. Eu tenho que estar adaptada a ouvir dessa forma. Mas eu estou só treinando o listening, vou ouvir um podcast. Se você puder ouvir o podcast sem o fone de ouvido, escuta. Se não puder, escuta então com o fone de ouvido um podcast para você praticar. Mas nos exercícios, não há opção. Você tem que fazer sem. Minha caixa de som do computador não é bom. Compre uma caixa de som externa. Já se prepara. Você só vai saber quão fácil para você é usar a sua caixa de som se você treinar dessa forma. E você sabe se você precisa ou não comprar uma caixa de som externa. Então, essas coisas têm que ser ajustadas, que é para que no dia da prova e para durante o seu treino você consiga tirar o máximo proveito possível das suas habilidades. E que você consiga, então, o maior score possível de acordo com o seu nível de inglês na sessão do speaking. E para isso, essas habilidades elas têm que ser dominadas. Porque, como eu disse, a sessão do speaking vai ser baseada em listening and note taking. 75% do seu score. Não é 100%, mas é 75%. Eu preciso tirar 26 no speaking, que é um score comum. É um score muito pedido, por exemplo, para a validação de diploma. Grande parte das validações de diploma vão pedir 26 no speaking. Preciso de 26 no speaking. O que eu preciso dominar aqui? Eu preciso dominar listening, note-taking, ler as minhas anotações. Então, quando eu estiver praticando, vamos supor, eu vou no TED.com. Eu sempre falo do TED porque o TED tem muita variedade de assuntos. Há muitas talks que são curtas. 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Então é um conteúdo fácil de você trabalhar, porque ele tem começo, meio e fim, num espaço de tempo curto. Você tem speakers de vários lugares do mundo, então você tem vários accents diferentes, o que também é bom para você praticar o ouvido. E você acaba, como são muitas pessoas diferentes, cada pessoa tem as suas características na hora de falar, não é? As suas preferências de verbos e substantivos, né? Que a gente acaba usando mais às vezes do que outras pessoas e por aí vai, expressões. Então é bom você ter essa variedade. Então você vai lá e vamos supor, eu vou ouvir aqui uma coisa que é do seu interesse, uma coisa que você acha, olha, isso aqui me interessa. Você vai lá e escolhe um tema do seu interesse, estou ouvindo. O que eu vou fazer enquanto eu estou ouvindo? Eu vou anotar. Não posso anotar. Estou ouvindo a caminho do trabalho. Tudo bem. Escuta, porque é melhor praticar o listening do que não praticar. Você quer mesmo desenvolver o teu ouvido. Então você quer ouvir e consumir a maior quantidade possível de conteúdo em inglês. Para desenvolver o seu ouvido. É assim que você desenvolve o ouvido, é consumindo o conteúdo. Ficando em casa, né, pensando na vida, como eu quero... Não melhora o teu listening. Melhorar o teu listening é prática. É prática. Então, vai ouvindo. Mas se você está nesse momento que você vai treinar note-taking, o que você vai fazer? Você está ouvindo e você está anotando. Tá anotando. Por mais difícil que seja no primeiro momento, você está anotando. Anotou, terminou de anotar, terminou, aqui acabou essa talk, terminei de anotar. O que eu vou fazer? Vou largar as minhas anotações? Eu não vou. É esse momento que eu vou praticar o quê? Leitura em voz alta. Você pode se gravar, mesmo com o gravador do celular. Pega o seu celular e põe para você gravar. O que você vai fazer? Você vai pegar essas anotações que você fez ou no quadro branco, porque você já está treinando para fazer o home edition, ou a lápis na folha, porque você já sabe que vai fazer a prova no centro aplicador. Você vai pegar aquilo ali
e vai recontar. O teu objetivo é como se você estivesse contando para uma pessoa aquela talk que você acabou de assistir. Ah, ela fala que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tudo a partir das suas anotações. Aqui você está praticando 2 habilidades cruciais para a sessão do speaking. 3, né? O listening, as suas anotações, a leitura em voz alta, que é uma revisão das suas anotações. Então aqui a gente não está praticando só a leitura em voz alta. Eu estou identificando quantas minhas anotações me ajudam ou não a me lembrar daquilo que foi dito. Elas estão bem organizadas? A minha letra, eu consigo entender? Eu usei abreviações que agora não me lembro a que se referem? Eu omiti palavras que agora eu não sei quais são? E aí não consigo entregar o conteúdo? Eu só vou saber isso se eu pegar e ler as minhas anotações em voz alta. E como eu vou precisar ler em voz alta na prova, eu não posso simplesmente não praticar isso. Eu não posso simplesmente abandonar isso e achar que isso é irrelevante, porque não é. Então, eu vou ler. Vou me gravar enquanto estou lendo. Né? Não é só a leitura das anotações. Você tem que fazer como se você estivesse contando aquilo para alguém, porque é o que vai acontecer na sessão de speaking do TOEFL e IBT. Você vai chegar ali na sessão, na questão 2, na questão 3, na questão 4, você vai fazer como se você estivesse contando. Você vai falar, o professor diz, o professor fala sobre tal, que é não sei o que, não sei o que lá, ele dá 2 exemplos. Primeiro, não sei o que, não sei o que, não sei. É assim que a gente vai fazer. Então é assim que você vai fazer também. Ela fala sobre isso e explica que não sei o que, não sei o que, não sei o que o céu é azul por causa disso, disso e disso. Então aqui a gente está fazendo vários trabalhos que são cruciais para a sessão do speaking. Quando terminei de gravar, o que eu vou fazer? Eu já vou ter conseguido identificar as minhas dificuldades na hora da leitura. Se eu tive dificuldade em ler, foi porque eu não estou acostumada a ler em voz alta, se foi por causa da minha letra, se foi por causa das abreviações, ou porque eu comi palavras, ou porque minhas anotações ficaram desorganizadas. É nesse momento que eu vou fazer todo o diagnóstico do que precisa ser melhorado. Depois disso eu vou ouvir a minha gravação do speaking. E meu objetivo aqui é ver a minha entrega do conteúdo. Ficou claro? Ai, olha, eu fiz um monte de pausas. Ih, aqui pulei conteúdo. Agora que eu vi, olha, você vai acompanhando pelas suas anotações. Ih, eu era para ter falado que o céu é azul porque... E eu falei o céu porque... Ai, eu comi uma palavra. Você só vai saber isso se você ouvir depois a sua resposta, né? A tua gravação. E você vai fazer esse processo de identificação, porque isso você consegue fazer. Você consegue perceber, né? Se você pulou conteúdo, se você hesitou muito, se você às vezes falou a palavra errada, que você sabe que é de outro jeito, mas na hora do nervosismo falou de outra forma. Né? Você consegue aqui fazer uma série de coisas que vão te ajudar para a sessão do speaking. Então, conseguir um ótimo score na sessão do speaking é possível, mas está super conectado a essas 3 habilidades. Que se você precisa de um bom score na sessão do speaking, se você precisa de um bom score na sessão, no TOEFL IBT, você vai precisar listening note taking. Não dá para conseguir um bom score no TOEFL IBT sem ter essas habilidades. Ouvir, entender, anotar. Tem que estar ali. Quanto melhor forem essas suas habilidades, maiores são suas chances de conseguir um score alto. E no caso do speak, a gente também tem que acrescentar aqui a leitura em voz alta, que vai ser primordial para você conseguir entregar as suas respostas dentro do tempo. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seus comentários aqui e até a próxima.